Boa noite, querida igreja, boa noite, irmãos, ouvintes, você que nos ouve, nos assiste do outro lado da tela. Aqui estamos nós outra vez, eu de cá, você de lá, na transmissão da Palavra do Senhor. Hoje vamos ler as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz-nos aí a palavra do Senhor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nós vamos falar hoje de o convívio com Jesus. O convívio com Jesus. O convívio com Jesus se dá a partir do momento que nós começamos a ser discípulos de Jesus. A partir do momento que nós começamos a seguir Jesus. A partir do momento que nós começamos a desenvolver o caráter de Cristo em nós. Aí nós temos um convívio com Cristo. E isso nos é modelado através de dois parâmetros. A leitura da palavra, juntamente com as práticas de todos os seus ensinamentos. E em segundo lugar, através do fator oração. Aí a gente pode delinear o nosso convívio com Jesus. Esses dois homens amados do versículo 13 foram levados à presença das pessoas importantes da sua época, das autoridades. E essas autoridades estavam, por sua vez, ouvindo Pedro e João, que estavam fazendo um discurso, e por estarem ouvindo as autoridades da época, começaram então a levantar alguns questionamentos. Porque Pedro e João falavam de uma forma contundente. Pedro e João falavam de uma forma esclarecida. Pedro e João falavam de uma forma amorosa. Pedro e João falavam de uma forma cativante. Pedro e João falavam com graça e falavam da graça. Pedro e João transmitiam o amor. Pedro e João transbordavam da presença de Deus, da presença de Jesus. E os que os ouviam foram informados de que aqueles homens não tinham formação. Aqueles homens não tinham um diploma, um certificado de conclusão de qualquer curso em bancos ou cadeiras de universidades. E esse fator trouxe aos corações das autoridades da época um fato inquietante pelo fato de eles se expressarem tão bem, falar tão calmamente, tão tranquilamente, tão amigavelmente de assuntos tão distintos da sociedade. E as autoridades chegaram a um ponto que, de fato, eles estiveram com Jesus. De fato, eles ouviram Jesus. De fato, eles aprenderam com Jesus. Dentro disso, eu quero fazer aqui 3 afirmações e aplicá-las em nossas vidas. O convívio com Jesus. Todo cristão que convive com Jesus
ele tem argumento da palavra para falar. Todo cristão que convive com Jesus tem argumento da palavra para falar. Ele responde com prontidão as perguntas em relação à sua fé, em relação ao Criador, em relação ao poder de Jesus. Todo cristão que convive com Jesus responde com prontidão as coisas concernentes à autoridade de Jesus, o poder de Jesus e os milagres de Jesus. Então cabe a nós, cristãos, que convivemos com Jesus pelo fato de Jesus habitar em nós através do Espírito Santo, conhecê-lo bem, ter afinidade com ele, para falar dele sem imposição, para falar dele com mansidão, para falar dele com amor, para falar dele com graça, para falar dele no poder do Espírito Santo. Se nós convivemos com Jesus, nós precisamos falar de Jesus, sem medo, sem temor, sem vergonha, sem timidez, sem qualquer sentimento que possa nos intimidar ou impossibilitar de falarmos de Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é tudo para nós. Ele é tudo em nós. Segunda coisa, dentro desse versículo, convívio com Jesus. Nós cristãos devemos transmitir o amor de Jesus. Esses homens estão vivendo essa situação porque transmitiram do amor de Jesus a um homem paralítico. Usando a autoridade do nome de Jesus, esses dois apóstolos, Pedro e João, foram usados grandemente por Jesus para curar um homem. Eles transmitiram o amor de Jesus. Queridos, provavelmente nós dois, você e eu e você, já tivemos a oportunidade de transmitir o amor de Jesus a pessoas que estão à margem da sociedade. A pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram tão próximo de alguém que convive com Jesus, de alguém que anda com Jesus, de alguém que vive com Jesus e para Jesus. Quero contar aqui um testemunho simples e rápido. No sábado, eu saí para comprar algumas coisas já no fim da tarde. Início de noite. E há aqui próximo do templo um pessoal que passam o dia embaixo da fachada de um supermercado aqui próximo de nós. E eu parei próximo da feira para comprar uma melancia e lá estavam dois deles, um homem e uma mulher, em um colchão, deitados, um deitado e outro sentado. A face deles transmitia tristeza. E eles sempre pedem dinheiro para comprar pinga. E eu olhei do lado, tinha um moço
trabalhando, vendendo janta. Eu fui lá e paguei uma marmita para eles e disse o seguinte para o moço da janta: se eles perguntarem quem é, não precisa dizer, só diz que foi um presente. Eu não sei porquê, mas até sei. Eu senti de Deus o toque para fazer por aqueles cidadãos o que talvez muitas pessoas que passaram por ali não fizeram. Demonstrar o amor de Jesus. E o amor de Jesus a gente não demonstra apenas de palavras. Na maioria das vezes requer atitude. Requer que nós façamos algo escondendo-nos atrás da cruz de Cristo Jesus, para que nós não nos aparecemos, mas que apareça o nome de Jesus, a glória de Jesus e o poder de Jesus. Hoje mesmo passei por aquele pessoal. Não me pararam, não me pediram dinheiro. Provavelmente não sabem o que eu fiz por eles há uns 2 dias atrás. E é preferível que nem saibam mesmo. Mas o cristão que convive com Jesus, ele demonstra o amor de Jesus, independentemente das circunstâncias e das pessoas a quem há de se demonstrar o amor de Jesus. E terceira coisa, o convívio com Jesus. Nós cristãos precisamos ter coragem de falar de Jesus. Ter coragem para falar de Jesus significa não se envergonhar do Evangelho. Significa não se envergonhar de dizer que é cristão ou de demonstrar as atitudes de um cristão. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho. Aquele que convive com Jesus não se envergonha do Evangelho de Jesus. Não se envergonhar do Evangelho significa que por onde você passar, deixará rastro de cristão. Deixará olhar de cristão. Deixará atitude de cristão. Deixará uma palavra de cristão. Deixará um gesto de amor. Deixará um testemunho de que você é transformado pelo Senhor. Voltemos aqui ao versículo. Versículo 13, Atos capítulo 4. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Muitos de nós achamos que só podemos falar de Jesus se tivermos passado por um curso, por uma formação, para podermos pronunciar bem, para podermos ter um conhecimento teológico, para podermos ter poder de convencimento. Engano de quem assim pensa. Porque nós precisamos falar de Jesus, mesmo sem ter um curso teológico, mesmo sem ter uma boa pronúncia de algumas palavras. Jesus não usa um título. Jesus não usa
formação, Jesus usa servos e servas para falar dele, do amor dele e do poder dele. E aqui estão dois homens, cheios do Espírito Santo, falando do amor de Jesus e sendo reconhecidos como eles estiveram na presença de Jesus, como eles conviveram com Jesus, como eles estiveram com Jesus. E o que eles viram de Jesus está sendo reproduzido neles. O que eles ouviram de Jesus, eles estão transmitindo. As atitudes que eles viram Jesus ter, eles estão multiplicando-as. E por eles, os líderes, saberem do que Jesus fez, os líderes associaram as atitudes de Jesus com as atitudes deles, as palavras de Jesus com as palavras deles, os gestos de Jesus com os gestos dele. O nome de Jesus foi exaltado aqui. O poder de Jesus foi demonstrado aqui. Não apenas na cura dos coxos, mas na pessoa desses dois, Pedro e João. Porque as pessoas que os ouviam reconheceram e associaram a fala deles com Jesus. Fica para nós aqui, queridos, esta aplicação. Que nós não precisemos falar que somos cristãos, mas sejamos reconhecidos como cristãos através da nossa fala, através das nossas atitudes, através de nossos gestos, através de nosso comportamento, através do nosso viver diário, através das nossas vidas. Agindo assim, o nome de Jesus será glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. E o poder do alto estará sendo manifestado por onde quer que nós passarmos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, e nos conceda a graça de vivermos assim, para a glória do nome dEle. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos que essas bênçãos sejam concedidas a cada um de nós. Tenha uma ótima noite, um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.